Oi, tudo bem com você? Eu sou Elaine Salete e esse aqui é um canal de costura criativa. Nossa primeira aula do ano está show! Vamos fazer essa linda bolsa de praia. Na verdade, são duas peças, a bolsa e a nécessaire. Espero que vocês gostem. Quem gostar, não esqueça de deixar um joinha no vídeo. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as nossas aulas. Durante esse ano, a gente vai ter muitas novidades. Tem peças bem bacanas que vem por aí, tá? Bom, mas antes de começar a aula, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que seja um ano abençoado, que seja um ano mais leve para vocês, para a família de vocês e que logo a gente consiga voltar à nossa vida normal, tá bom? Um beijo e vamos para a aula? Bom, vamos começar então preparando o molde. Para fazer o molde, eu tô com um pedaço de papel aqui no tamanho de 50 de largura por 40 de altura, tá? 50 por 40. Eu vou dobrar esse molde ao meio, esse papel ao meio, tá bem certinho. Acerta bem as pontinhas. Bom, o que eu vou fazer aqui? Do meio, aqui tá o meio, né? Então, do meio pra cá, eu vou abrir 10 centímetros e vou fazer uma marcação de 10 centímetros, tá? Vou fazer um pontinho aqui, ó. 10 centímetros, tá? Aqui embaixo, aqui nessa parte de baixo, então aqui eu marquei do meio pra cá. Agora aqui, ó, da parte aberta, na parte de baixo, meu molde tá torto. Aqui da parte de baixo, eu vou marcar um pontinho de 3 centímetros. Alinha bem aqui com a lateral. 1, 2, 3. Aqui, ó, 3 centímetros, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou unir esse aqui, ó, o ponto do 10, traçar uma diagonal, do 10 até o 3. Desse jeito aqui. Tá? Aí, agora eu vou recortar nessa linha aqui, com o molde dobrado mesmo, tá bom? Ó, recortei, aí vai ficar desse jeito, vai ficar um molde com um triângulo com uma base maior em cima e uma embaixo, tá? E 2 outros triângulos aqui, tá bom? Esse aqui daqui e esse aqui daqui. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recortar. No plástico, pode utilizar o plástico cristal, o mais grosso que vocês encontrarem, tá? Não utiliza aquele muito fininho, não. Pode ser um 0,30, tá? Vai recortar 2 vezes no plástico cristal. Eu aqui, nessa que eu vou fazer agora pra vocês, eu vou utilizar o plástico fosco. Também numa espessura um pouquinho mais grossinha, tá? E aqui nos sintéticos que vão ser da lateral. Aqui eu vou utilizar um shine rosé, tá? Eu vou recortar e já trago para vocês verem. Então, das laterais, eu vou recortar 8 vezes espelhado. Eu vou fazer a marcação no PVC e vou mostrar para vocês como que a gente vai riscar isso aqui, para não ficar errado, tá? E esse aqui 2 vezes no plástico transparente. Nós vamos precisar também, para fazer o fundo, de um molde de 12 por 37, um retângulo de 12 por 37. Esse daqui eu vou recortar 2 vezes no plástico, porque eu quero que o fundo fique um pouquinho mais resistente, tá? Então, eu vou cortar 2 vezes no plástico. Bom, então, olha só, no plástico eu recortei 2 vezes no plástico transparente, aqui no fosco, no caso, 2 vezes o fundo, tá? Naquele triângulo maior eu recortei 2 vezes também. Certinho no risco, tá? E aqui, olha só como que eu faço a marcação para fazer as laterais, que é naquele triângulo menor. Então, o que eu fiz aqui? Eu espelhei, porque aqui o meu material, ele não tem sentido. Tanto faz
iguais, não vai ter problema. Mas às vezes vocês estão trabalhando com algum material que tem posição. E aí, às vezes, não vai ficar de cabeça para baixo, vai ficar deitado, vai ficar diferente. Então, sempre procurem trabalhar fazendo espelhado, tá? Mesmo que não tenha a necessidade, mas façam espelhado que não vai ter problema em algum momento do trabalho de vocês, tá bom? Então, para economizar material, eu risquei assim, olha, bem juntinho um do outro, tá? Então, aqui tem 2 e aqui tem 2. Estão espelhados, vai dar... E o tecido tá duplo também, tá? Então, vão sair 8 partes dessas daqui. Eu vou recortar bem certinho no risco, tá bom? Bom, então, olha só, com as partes todas recortadas, a gente vai começar a costurar. Então, foram 8 vezes desse aqui e 2 vezes no plástico. Eu vou costurar 4 em cada plástico transparente, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu plástico, vou deixar o direito pra cima. Vou pegar aqui o PVC também, tá? Olha só, a parte maior é a parte de cima, tá? E a parte menor é a parte que vai ficar na parte de baixo da bolsa. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó, ponta com ponta, tá? Ó, esse é o certo, ele não vai ficar errado. Pois se vocês colocarem ele ao contrário, aí não vai dar certo, olha só, vai ficar faltando, tá? Então, o certo é vocês acertarem bem assim, ele vai ficar nessa diagonal aqui, ó, tá? Ó, ponta com ponta, tá? E vou colocar o outro aqui em cima, ó. Formando esse sanduíche com plástico no meio, tá bom? Aí, a gente vem, acerta bem, alinha bem, ó, as 3 pontinhas estão aqui. Coloca clips, e aí coloca clips em toda essa extensão, vai a máquina e vai passar uma costura, tá? Essa costura é uma costura de pé de máquina. Mantenham esse tamanho, esse padrão de costura para todas essas partes que vocês forem costurar, porque senão a bolsa vai ficar torta, tá? Vai ficar feio, vai desencontrar o plástico, tá? A parte da frente com a parte de trás. Chegou aqui embaixo, acerta bem as 3 pontinhas, tá? E aí, vai a máquina, vai passar uma costura em toda essa diagonal aqui, tá? Em toda aqui, aí desvira e rebate a costura. Do outro lado, vai fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. E o outro vem aqui embaixo, ó. Tá? Alinha bem. Aí, já pode preparar e costurar todas as partes de uma vez, rebater tudo. Aí, a gente vai ficar com os dois espelhos da bolsa pronto, tá? Então, eu vou fazer esse processo aqui nas 2 partes, na parte da frente e na parte de trás, tá? Ó. Certo bem. Junta as pontinhas com pontinha, tá? Ó, pontinha com pontinha. E vou passar a costura, desvirar e rebater. Fiz isso na parte da frente, na parte de trás vou fazer igual. Olha só como que ficou, com as 2 partes costuradas, olha só, rebati a costura, tá? Aí, fiz isso na parte da frente e fiz isso na parte de trás da bolsa. Agora, a gente vai costurar, posicionar a alça. As alças, eu tô utilizando aqui alça de 70 centímetros por 3 de largura, tá? Esse aqui é uma alça de PVC, vou deixar na descrição do vídeo o link da minha lojinha que eu tenho dessas alças prontas, tá? Mas se vocês quiserem utilizar uma alça de algodão, uma alça chique, qualquer outro tipo de alça, também pode ficar à vontade. Vou marcar da borda aqui, ó, da borda pra baixo, 5 centímetros, tá? Vou posicionar a alça assim, vou dobrar aqui, como ela é PVC, só vou fazer uma dobrinha, tá? Ó, vou dobrar e vou posicionar ela aqui, ó, nessa marca
Deixa eu só colocar o alfinete aqui, que eu tô sem a caneta, ó. Aqui deu a marca dos 5 centímetros, tá? E bem aqui eu vou posicionar a alça, tá? A minha eu vou colocar com rebite. Vou colocar 2 rebites aqui, tá bom? Mas quem não tiver o rebite, pode costurar. Aqui na marca de 5 centímetros também eu posiciono. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Só que em um dos lados eu vou colocar... Deixa eu só ver onde que tá. Ó, em um dos lados eu vou colocar uma meia argola aqui, ó. Eu vou fazer assim. Por quê? Pra ficar mais fácil pra pendurar a chave, tá? Então, aqui utiliza pra pendurar a chave, um chaveiro ou um enfeite, alguma coisa, tá bom? Então, eu vou colocar essa meia argola aqui. Poderia ser um quadro, que o meu quadro, eu tinha esse quadro aqui, eu queria colocar o quadro, mas ele é menor do que a minha alça, então eu vou colocar essa meia argola. Vou utilizar dourado, mas ele tem aquele banho catafórico, acho que catafórico que fala, que não enferruja, que não tem problema de maresia, tá? Então, vou costurar, vou rebitar aqui, vou rebitar do outro lado e na parte de trás também. Olha só como que ficou. A parte de trás, a alça fixada, eu coloquei o rebite duplo, para não ficar aparecendo aquela parte do rebite. Se vocês não tiverem o rebite duplo, coloquem ele aqui por dentro, tá? Coloquem um reforço e coloquem ele por dentro para não ficar aparecendo aquela parte do rebite. Se não tiver rebite, passa uma costura, tá? Passa uma costura assim, uma costura aqui e passa um X para dar um reforço, tá bom? Então, a parte de trás e a parte da frente, onde eu coloquei a meia argola. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar direito com direito, tá? Ó. Direito com direito. E vou, acerta bem aqui, ó, nessa parte, pra não ficar assim, ó, ficar torto, sabe, ó, tá vendo? Aparecendo a parte de trás. Então, acerta bem, ó, deixa bem alinhadinho aqui, ó, e vai passar uma costura nas duas laterais da bolsa, tá, ó, acerta bem, coloca clips aqui em volta pra não escorregar. E passa essa costura. Depois que eu passei essa costura, eu vou costurar um viés aqui. Então, olha só, costurei, tá? Costurei os dois lados. E aí, eu cortei a tirinha do mesmo material que eu tô fazendo a parte essa lateral aqui, e cortei de 2 centímetros, tá? Então, eu vou dobrar ele ao meio, ó, bem certinho ao meio, e vou posicionar, encaixar ele aqui, ó. E aí, a gente coloca clips, encaixa ele bem certinho e passa uma costura bem na beiradinha, tá? Olha só, vai ficar desse jeito aqui, ó. Bom, então, olha só, já costurei, tá? Já pus o acabamento do viés. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a bolsa e vou trazer, ó, costura de viés, costura de lateral com costura de lateral. E vou dar um pique aqui, marcando o meio. Aqui do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, eu vou ficar com 4 marcações, as 2 marcações da costura e essas 2 marcações que eu fiz aqui. Aqui no fundo, lembra que eu falei pra vocês que eu cortei 2 vezes no plástico pra ele ficar um pouquinho mais firme? Então, eu passei uma costura estabilizando, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar ele na largura, ó, e vou marcar aqui, ó, vou dar um piquezinho bem aqui, ó, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E vou dobrar ele no meio aqui no comprimento, ó. E vou marcar aqui. Agora, eu vou encaixar isso daqui aqui na bolsa, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar meio com meio aqui na largura. Só acertar aqui pra vocês verem. Ó, aqui tá a costura e aqui tá o meio. Aí, eu vou posicionar aqui e vou colocar um clips, tá? Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. E aqui também, vou ajustar aqui, ó, meio com meio, ó. E agora eu vou colocar clips aqui também do outro lado. Agora eu vou colocar clips em toda a volta, acertando bem. E vou a máquina passar uma costura prendendo esse fundo na lateral da bolsa,
tá? Ó, agora a gente vem acertando aqui, ó, com clipes. Vai ajustando bem o fundo, ó. Olha, vai ficar desse jeito o fundo clipado na lateral da bolsa, tá? Agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, prendendo esse fundo na lateral, tá? E depois eu já vou passar um viés dando um acabamento aqui, tá bom? Então, olha só como que ficou o fundo, tá? Passei o viés. Tá? Agora, aqui em cima, a gente também tem que passar um viés para dar o acabamento, tá? Então, eu vou utilizar o mesmo material que eu usei aqui para fazer a lateral. Eu cortei de 2 centímetros, tá? E vou fazer esse viés aqui, ó. Vou dobrar o meio. E vou costurar ele aqui em toda a volta. Tá? Olha só como que ela ficou. Passei o viés aqui, olha, dei acabamento aqui em cima. Aí ela ficou toda com acabamento na parte interna dela, tá? Olha só. E aqui ficou aquela meia argola para pendurar a chave, para pendurar um álcool gel, tá? Agora ela vai, porque assim, se a gente for utilizar essa bolsa, ela fica aparecendo as coisas que tem dentro, né? Então, a gente vai fazer a necessaire para colocar aqui dentro, tá bom? Então, para necessaire, eu vou pegar a lista de material, vou pegar os materiais pra gente começar a fazer a necessaire também. Para fazer a necessaire, a gente vai precisar de um zíper de 45 centímetros, 2 cursores, também tô usando aquele banho que não enferruja. Ele não dava para fazer inteira na mesma, eu queria fazer toda aqui no glitter, né? Mas não dava, então o que que eu fiz? Eu cortei uma vez, que era o que eu tinha, de 30 por 40, e 2 vezes num outro material que combina, né? Que dá essa... Ó, que faz um composê com ele, 2 vezes de 16 por 40, tá bom? Esse para fazer a parte externa. Para fazer a parte do forro, eu vou precisar de 2 vezes 31 por 40. Bom, a gente vai começar preparando aqui a parte externa. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas 2 partes menores, vou posicionar aqui uma de um lado e a outra do outro lado, tá? Desse jeito. E vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Vou desvirar e rebater essa costura, tá? Bom, então, olha só, costurei, tá? As 2 partes menores na parte maior. E agora, a gente vai costurar o zíper. Como que eu vou fazer esse zíper? Eu vou colocar... Eu já vou posicionar o zíper dos dois lados, certinho, ó. Dividi o zíper, separei o zíper, vou pegar aqui a parte do direito, vou posicionar aqui com o direito pra baixo, tá? Vou pegar o forro e vou colocar com o direito para baixo. Vou acertar bem, vou alinhar bem aqui, ó. Tá? Então, olha só, o zíper ficou um lado do zíper, né, com o direito para baixo e o forro com o direito para baixo. Vai, eu vou passar uma costura, eu desviro, rebato essa costura, tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu já costuro os dois de uma vez só. Vou pegar aqui o outro lado do zíper, com o direito para baixo, com os dentinhos, né, a parte em relevo para baixo, ó, tá? Vou pegar o forro com o direito para baixo também. Acerta bem, alinha bem, ó, deixa bem alinhadinho as três partes aqui, ó, tá, ó, zíper,
tecido principal e forro, todo mundo alinhadinho, bem certinho. E aí, a gente passa uma costura, pode utilizar pezinho de zíper, se for na máquina doméstica, pode deslocar a agulha para a esquerda, tá? Para fazer a costura o mais próximo possível do dentinho do zíper, tá? Depois que fez essa costura, aí a gente desvira e rebate. Esses clipes, eles ajudam muito, tá? Mas se vocês não tiverem desses clipes e não encontrarem, pode utilizar esses de papelaria, ó. Esse papelaria vende esses colorido, vende esses aqui, ó, pretinho, ó. Tem de vários tamanhos, tá? Bom, então eu vou lá passar as costuras dos dois lados, tá? E aí a gente já vem para posicionar o cursor e fechar as laterais. Então, olha só, costurei, rebati a costura, eu tinha costurado assim, aí eu desvirei pra cá e rebati a costura. Agora, eu vou colocar os cursores, tá? Eu vou colocar 2 cursores, porque ele é uma necessaire grande, então, eu vou colocar um entrando de lá e o outro entrando de cá, tá? Pra colocar o cursor, é muito simples, a gente só vai alinhar aqui, ó. Alinha aqui a necessaire, ó. Pode colocar um clips pra facilitar, pra não sair da posição, porque isso aqui escorrega. Deixa eu só alinhar aqui o zíper, porque como eu costurei ele desmontado, ele ficou desalinhado. Olha só, em um dos lados eu corto o dente do zíper, tá? Acerto bem aqui, pego o cursor com a parte redonda, encaixo aqui e venho com ele até eu chegar, deixa eu só cortar aqui também. Ó, até eu desço com ele até eu chegar aqui nessa parte aonde eu cortei, ó. Que eu consigo encaixar essa parte lá dentro do... Deixa eu só tirar aqui, tem um dentinho enroscando aqui. Eu consigo encaixar lá dentro do cursor essa parte que eu cortei. Aí, eu coloco ela na diagonal, seguro aqui, ó, e puxo, tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar aqui, ó. Vou cortar aqui um dentinho. Pode chegar com o cursor mais pra lá, pra não entrar torto, ó. Entro com ele com a parte redonda, pela parte maior. Na hora que eu chego aqui, aonde eu cortei, que eu consigo encaixar ela lá dentro, ó. Eu empurro, ela entra lá, eu puxo, coloco na diagonal, certo? Bem, coloca na diagonal e puxa. Ó, o certo do cursor é isso, é eles ficarem bem certinho, sem ficar sobrando dentinho de um lado ou do outro, tá? Agora, é só desvirar pro avesso. Então, olha só, desvirei pro avesso, tá? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, olha, o forro, vou puxar o forro pra cá, ó, unindo forro direito com direito e parte principal direito com direito. Aqui na minha emenda dos tecidos, olha, eu vou acertar bem, deixar bem certinho pra não ficar torto isso daqui. Vou colocar um clips bem aqui embaixo, ó, pra ele não escorregar na hora que eu for costurar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá, ó. Aqui, ó, costura com costura, acerta bem. E vou fechar essas laterais aqui, tá? Ó. Vou fechar todinha a lateral. Aqui na parte do forro, eu vou deixar os dentinhos do zíper jogado pro lado do forro, tá? E vou fechar aqui embaixo, ó. Eu venho, fecho, e aqui na parte de baixo, eu vou fechar uns 5 centímetros, uns 7 centímetros mais ou menos, tá? Até aqui, termino com o retrocesso. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar aqui, na hora que eu chegar aqui embaixo, tá? Eu cheguei aqui embaixo, eu dou e costuro aqui mais ou menos uns 7 centímetros. Essa parte aqui, eu deixo aberta, que vai ser por onde eu vou desvirar a necessaire. Então, olha só, costurei as laterais, tá? Deixei a abertura aqui no forro. Agora, eu vou marcar as caixinhas de leite. As caixinhas de leite dessa bolsa, eu vou fazer de... Deixa eu ver quanto que ficou o fundo. Aí, a gente faz pra ficar certinho. Ó, ficou com 10, então eu vou fazer de 5 por 5 a caixinha de leite, tá? Porque daí fica com o dobro do tamanho. Então, eu marco a partir da costura, eu marco
um quadrado de 5 por 5 aqui, ó. Tá? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. E no forro também eu vou fazer a mesma coisa. Por isso que a gente deixou aqueles 7 centímetros sem costurando no fundo, tá? Ó, aqui. Aqui. E aqui. Agora, a gente corta esse quadrado, ó. Cortei, aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou puxar, levar costura com costura, ó, com cuidado, porque como nós cortamos, a costura ficou frágil, ó. Vou trazer aqui, vou acertar bem e vou passar uma costura fechando esse fundinho aqui, tá? Ó, aqui do outro lado também eu vou fazer a mesma coisa, ó, com muito cuidado, para não desmanchar a costura. Tá? E aqui na parte principal, na parte de externa, também a gente faz a mesma coisa, ó. Corta o quadradinho dos dois lados. E aí, olha só, aqui não tem a costura no fundo, né? Então, mas pode dar um pique aqui, ó, pra não perder o guia, pra ele não ficar torto. Então, mais um pique bem aqui no meio, bem aqui embaixo, ó. E aí, vai levar pique com costura, ó. Cuidado, porque a gente cortou a costura, tirou ó, acerta bem, pique com costura. E aí, vou passar uma costura aí, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Então, vou fazer isso nos quatro lados da necessaire. 2 no externo e 2 no forro. E depois, por essa abertura que ficou aqui no fundo, é por aqui que a gente vai desvirar, tá? Então, olha só, já desvirei, tá? Lá embaixo, lá no fundo, eu fechei a abertura com pontinhos à máquina mesmo, tá? Acertei bem lá dentro e a necessaire ficou assim, ó. Um tamanho bem bom para colocar um monte de coisa, protetor solar, documento, hidratante, olha só. Que linda que ela fica dentro da bolsa. Então, a bolsa ficou desse jeito, olha só. Coloquei um tassel aqui. Se você não sabe como faz um tassel, já tem um vídeo no canal que eu ensino a fazer o tassel, tá? E a necessaire aqui dentro. Então, uma bolsa e uma necessaire. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, não esqueça de deixar um joinha no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder a nossa próxima aula. Compartilhe esse vídeo, deixe um comentário, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.